Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui a mais um podcast do Brasil do Bem, aqui no Núcleo Curitiba, né? E nós estamos hoje aqui com uma pessoa fantástica, uma nova embaixadora aqui, que está entrando aqui para o grupo e já está fazendo podcast. Olha só que bacana, que é Eunice Luz. Tudo bem, Eunice? Tudo bem, Frank. Gratidão pelo convite. Muito obrigada. Seja bem-vindo aqui, ó. Vai ser um bate-papo bem informal, vai ser bem bacana aqui para a gente poder... A Eunice é o seguinte, a Eunice tem uma empresa de contabilidade, a Entec Contábil, e também agora está com um projeto novo que é um cowork, né? CWE Cowork, que é bacana, ó. Então, a Eunice que a gente vai estar aqui, é uma nova embaixadora, a gente conhece a Eunice já de outros carnavais, né? Outros grupos aí que a gente trabalhou junto, né? E hoje ela está aqui junto com o Brasil do Bem e vamos conversar um pouquinho, Eunice. Mas antes de a gente entrar nessa parte de contabilidade, quem é a Eunice? Como é que você... Eu sei um pouco da sua história, mas como é que você viu assim, puxa, eu quero ser contador assim? Como é que foi desde pequeno? Como é que foi essa ideia? Como é que foi maturando? Como é que surgiu essa ideia depois de abrir a Entec? Como é que foi esse início e essa vocação para essa parte contábil, Eunice? Puxa, Frank, é muito bacana falar sobre isso, porque eu trabalho com contabilidade há exatos 30 anos. 30 anos contabilidade? 30 anos. Desses 30 anos, 25 e meio já é pela Entec Contábil, meu escritório. Olha só, né? 25 anos. Que eu fundei... Bodas de prata, né? Exatamente, olha exatamente. Só. Uhum. E eu fundei aos 22 anos de idade. Poxa vida, 22 anos de idade. Eu fico imaginando o seguinte, com 22 anos, o que eu estava fazendo com 22 anos de idade? Ela já estava... Eu já estava empreendendo. Já estava empreendendo, olha só. Exatamente. Eu comecei a trabalhar muito jovem, né? Muito jovem. E aí, trabalhei em confeitaria, em loja... em fábricas. Confeitaria também? Essa eu não sabia, é? Fazia os docinhos ali? Eu fui balconista da Lancaster. Olha só! Não, peraí. Ali da Praça Zacarias? Da Praça Zacarias. Da Lancaster, Da Lancaster, foi meu primeiro emprego, isso lá em 91, 92. Olha só que bacana, né? Então você fazia, mas você era da parte lá da produção? Não, eu atendia. Eu atendia. E hoje é uma delícia. Eu vou lá, levo minhas filhas, a gente está sempre por ali, meu escritório no centro. É muito bom. Para quem não conhece, essa confeitaria Lancaster é uma das mais tradicionais aqui de Curitiba. Sim, porque, exatamente. Né? Era a Schaffer, né? Tinha a Schaffer e depois a Lancaster. Exatamente. E ainda tá firme lá, hein? Tá firme sim. Tá firme, né? Com os docinhos e tudo. Que bacana, né? Exatamente. E aí eu, muito jovem, comecei a trabalhar. E quando eu tive a oportunidade de entrar num escritório, que eu trabalhava no almoxarifado de uma fábrica, né? Garotíssima ali, tinha, 16 anos, mais ou menos. Eu tive a oportunidade de entrar para o escritório, ser auxiliar de escritório, telefonista, né? E aí, quando eu me identifiquei com aquela burocracia, né? E, ao mesmo tempo, aquela riqueza de informações, emissão de nota, faturamento, folha de pagamento, aquilo realmente me encantou. Olha só, né? Interessante. Mas os seus pais são aqui de Curitiba mesmo, ou não? Não, a minha mãe veio da Bahia. Da Bahia? Da Bahia. Olha só! Pra lá, de Feira de Santana. Mas você sabe que eu tenho um pezinho lá? Ah, Frank, não, né? Eu vou contar uma história. Eu vou contar uma história, que é o seguinte. Meu pai, quando casou com a minha mãe, fez uma lua de mel, tá? E na época lá, eles emprestaram uma Kombi, isso estou dizendo 1965, tá? Uma Kombi, e vieram a lua de mel lá. E era para ir eles foram até Alagoas imagina, naquela época, né? Eu acho que eu fui gerado perto do Nordeste. Então, por isso que eu disse que eu tenho um pouquinho de Bahia. Sim, faz sentido. Mas Nordeste, não sei onde, se é lá para cá ou para cá. Então essa que é a história. Então que interessante. Então. Sim, eu sou filha de baiano e paulistano, né? Paulistano? A migração completa aí, né? Entendi. E aí eles vieram para o Paraná e constituíram toda a família para cá depois, né? E aí
Aqui estou. Aqui estou. E a família é grande? Tem irmãs, tem irmãos? Eu tenho 3 irmãos. Olha só. Tenho 3 irmãos. Mas tudo nessa área contábil ou não? Não. Cada um de uma área. Eles trabalham com autopeças, com construção civil. Olha só. São empreendedores em outros ramos. E você lá, filho, então você começou a vislumbrar aquela parte da organização das notas, etc. E aí foi uma paixão à primeira vista, pelo jeito. Exatamente. E em 94, eu tive a oportunidade de entrar num escritório de contabilidade. Aí sim, aí eu olhei a empresa realmente como ela é, né? Desde a abertura da constituição da empresa até o encerramento, né? Olha só. E eu trabalhei nesse escritório por 4 anos. 4 anos e meio, mais ou menos. 94 a 98. Então dos 18 aos 22, né? Mas eu era muito arrojada, muito independente, né? E eu olhei um escritório muito tradicionalista, né? E eu pensei que eu podia oferecer algo diferente. Você já queria inovar com 22 anos, né? Já tava, não, peraí, esse negócio tá muito certinho. Eu posso mais. Você eu pode posso mais. E aí eu fui me organizando financeiramente, né? E nessa época eu já morava sozinha, meu pai já havia falecido, minha mãe já tinha mudado de cidade, né? Então eu já morava sozinha. E eu falei, puxa, eu posso mais, eu vou abrir o meu escritório. Olha só. Né? E foi num desses insights que eu estava ainda me desligando já do escritório que eu trabalhava. Peguei o ligeirinho para ir até o Sindicato do Comércio, que antigamente a gente fazia a homologação, né, no sindicato, e com a colaboradora da empresa que eu ia fazer rescisão. Só porque, pessoal, você que é empresário que está ouvindo, talvez você não seja aqui de Curitiba, tá? Mas o ligeirinho, para você saber, o que é esse ligeirinho, né? O pessoal, o que é esse ligeirinho? Sim. Ligeirinho é o seguinte, aqui em Curitiba tem cananetas, né? Tem cananetas que só passam ônibus. E um desses ônibus que passa é o tal do ligeirinho. Beleza? Porque ele não para. Ele não para. Então ele vai mais rápido. Exatamente. É a referência, né? Por exemplo, porque tem o tubo, tudo, né? Exatamente. Então você está agora. E estava eu e a funcionária que ia fazer a rescisão. Eu saindo do escritório que eu estava trabalhando e ela saindo da loja que ela trabalhava por muitos anos. E a gente se conhecia por telefone e tal, mas não havia se visto, né? E eu perguntei para ela, falei, Inês, o que você vai fazer agora que você está saindo da empresa, da loja? Eu falei, eu vou abrir a minha loja. E você? Eu falei, eu vou abrir o meu escritório. Você abre a minha loja? Abro. Então, e aí foi no banco do ônibus ligeirinho, indo para o sindicato, que eu firmei meu primeiro contrato. Primeiro contrato, olha só. E agora tem que abrir a minha também. Exatamente, eu abri a dela e a minha juntas. Isso foi há 25 anos e tanto atrás. Olha só, que coisa. E ela é minha cliente até hoje. É mesmo? Olha só. Já se aposentou, aí diminuiu o ritmo de trabalho e tal, mas está lá. Tá. Olha só. E da onde que veio o Entec? E já, naquela época já era Entec? Sim, sempre foi Entec. O Entec, ele vem de escritório técnico, né? Escritório Nacional de Tecnologia e Escrituração Contábil. Então tem o Escritório Nacional de Tecnologia e Escrituração Contábil. Olha só. Que bacana. Né? E faz a junção, né, Frank, do meu nome, Eunice, da contabilidade, da tecnologia, que hoje envolve muito a contabilidade, né? É verdade, é verdade. Que bacana. Essas histórias de começo da empresa é bacana, né? Essa foi bacana. Então, você estava no ligeirinho lá, conversando com a tua amiga. O que você vai fazer para abrir uma loja? Aí você vou abrir a minha. Então abre para mim. Sim. Essa foi uma venda mais fácil que eu já... Exatamente. Foi e aí muito começou bacana. assim, como é que foi o começo daí da Entec? Foi desafiador, porque eu muito jovem... 22 anos, né? Num mercado muito... Eu acho conservador, né? E muito masculino também, não é isso? Muito masculino, muito conservador, né? E eu vim quebrando barreiras aí, né? Mas tive uma aceitação muito boa, porque eu sempre fui, além de ser muito flexível para as demandas, né, que necessitavam, sempre fui muito ética. Então, as portas foram se abrindo, graças a Deus.
né? Entendi. E aí eu almoçava ali no restaurantinho da esquina, que já virou cliente, que é minha cliente até hoje. Olha só. Que os filhos já são meus clientes até hoje, né? Aí compro alguma coisa na lojinha, a lojinha já vem como cliente. E assim as coisas foram acontecendo. Mas foi bem desafiador. Desafiador, né? Sim. E nesse início, assim, de empreendedorismo, qual foi a coisa mais desafiadora para você? Porque, de repente, sabe o que é interessante essa história? Porque, de repente, a pessoa está passando por essa situação, né? Está começando, e aí, puxa, que nem esse tempo teve aquele vídeo, né? Não é que as pessoas não falham, elas desistem, né? Sim. Né? Sim. Como é que é isso? Olha, Frank, eu vou compartilhar com você e com vocês uma história bem interessante para mim, tá? Quando a gente fala do Brasil do Bem, a gente fala de fé, família e negócios, né? Então, negócios, vocês já sabem como que eu comecei e estou até hoje aqui. Família é algo essencial na minha vida. Eu tenho 2 filhas, né? A Sara, de 13 anos, a Paula, de 9. São os meus tesouros, né? Minha riqueza, meu marido, meus irmãos, minha família, enfim, são realmente um pilar essencial na minha vida. Mas a fé é algo que caminha comigo, graças a Deus, desde sempre. E no começo da Intec, eu trabalhava, assim, em vários campos, né? Então, tinha uma empresa para abrir, uma contabilidade para fazer, uma aposentadoria, né, para fazer, um contrato. Então, eram várias frentes. E eu vinha nas demandas que tinham na época, até porque era início, você pega de tudo ali, né? E eu realmente estava nessa demanda, mas eu não tinha clientes o suficiente para me manter por mais tanto tempo. Eu tinha uma reserva, essa reserva foi acabando, né? E chegou um momento que eu falei, puxa, eu não quero voltar para o mercado de trabalho. Eu não quero ser uma colaboradora, não é o meu perfil, eu posso mais, né? Mas eu cheguei no momento que eu já não tinha mais recursos e demora, esse tipo de cliente demora para chegar, né? E certo dia, já com a reserva no fim, né? Eu me ajoelhei e falei, Senhor, me ajuda, eu não quero voltar a ser funcionária, eu quero dar certo, eu quero que meu escritório dê certo, por favor, me ajude. E saí, peguei meu carro num domingo à noitinha, saí para dar uma descontraída, e quando eu me deparei, eu estava na frente de uma igreja menonitas, lá no Boqueirão, aqui em Curitiba. Uma igreja que eu não conhecia, eu até conhecia a igreja menonita, mas eu não conhecia aquela igreja. E eu parei o carro, quando eu olhei, eu estava em frente à igreja, na hora que iria começar o culto. Eu falei, puxa, vou entrar, vou entrar aqui, alguma coisa me chamou, alguém me puxou, né? E eu entrei e fui muito bem recebida, né? Os evangélicos são calorosos, são amorosos, são gentis, né? Me acolheram, me recepcionaram, né? E, enfim, fiquei para o culto. E o pastor falou o seguinte, ele falou, olha, hoje o culto é especialmente para você, né? Para vocês, né? Só que aquilo veio para mim, tocou no meu coração, né? Isso com 22? Isso com 23 anos ali, né? Já na passagem 22 para 23, uns 6 meses depois que eu abri o escritório. E muito bem, ele começou a orar e no meio do culto ele chamou algumas pessoas, ele falou, olha, quem veio aqui, está esperando uma palavra, está esperando um milagre, pode vir aqui que eu vou fazer uma oração para você. E fez aquela fila, né? E eu fui sem conhecer ninguém, sem conhecer o pastor, sem conhecer nada, eu fui guiada até ele. E ele fez uma oração para mim, e falou que eu não precisava me preocupar, que tudo estaria bem, que eu estou no caminho certo. E aquilo me deu uma emoção tão grande que eu chorei tanto, que parecia que toda a minha dor, a solidão, tudo que eu sentia naquele momento, né? Porque o empresário é solitário, né? Então, era um aperto grande e eu chorei bastante. Isso aliviou muito meu coração, muito, né?
assisti o culto até o final, fiquei muito agradecida, voltei para casa. Muito bem. No outro dia, às 9 horas da manhã, eu tinha recém-aberto o escritório. Chegou um senhor, o qual eu tinha encaminhado uma aposentadoria para ele de uns meses atrás. E o combinado era que ele me pagaria um salário daquele benefício que ele recebesse, né? E na segunda-feira, Frank, às 9 da manhã, esse senhor chegou até o meu escritório com um envelope, com dinheiro de hoje, o teto da Previdência é mais ou menos R$ 7.300. Vamos dizer que com R$ 7.000. Olha só. Em dinheiro. E ele falou assim, Eunice, eu vim te agradecer e vim pagar o teu serviço, o qual eu já recebi meu primeiro benefício, né? E ele me pagou aquele valor, e esse valor, na época, para uma garota de 22, 23 anos, né? Me dava um fôlego de mais, sei lá, 2, 3 meses. Olha só, que né? coisa. Então, eu sempre comento essa passagem, porque a fé é algo extraordinário na minha vida. E sabe uma coisa, o professor Carlos Luiz, ele fala uma coisa nas palestras dele, que é o Mateus 7,7, né? Que você tem que pedir. Sim. E você pediu, né? Sim. E olha só que interessante. Exatamente. Né? Então, o que eu digo para os empresários hoje? Tenha fé, mas faça a sua parte, né? Faça a sua parte. Eu recebi porque eu fiz. Eu trabalhei, eu investi no meu negócio. Foram horas e horas, né? Estudando, fazendo os processos, montando, conectando pessoas, né? E aí vem, Frank. Então, é acreditar no seu potencial, é acreditar na força divina, é acreditar na família que está com você, né? E aí, tudo flui naturalmente. E os desafios virão, né? Virão para todos nós. Né? E se nós tivermos a condição de superá-los com amorosidade, com humildade, com respeito, a bonança vem também. Né? Então tá tudo certo. É o equilíbrio, né? O equilíbrio é o Exato. que você tem a fé, que você vai, independente, por exemplo, tem uma frase, não sei quem que disse, ou tá né? Que você dá o passo que Deus vai dar ao chão, né? Exato. Né? Mas não é fácil, né? Não, você não é fácil. dar o passo assim. Você tem que acreditar em você, acreditar no teu negócio e acreditar no... A fé é uma coisa interessante. Esses dias eu estava lendo um livro, não sei qual livro que era, que me chamou atenção, né? A história é o seguinte, aí eu fiquei pensando, porque eu sempre fiquei curioso, por que quando nas escrituras, né, entendo um pouquinho nada, não falando de religião, mas falando da passagem ali, o Jesus fala o seguinte, ó, ele fez as curas dos milagres, né? E aquele livro falou assim, fez as curas dos milagres, mas ele sempre falava assim, não fale para ninguém. Sim. Não, você reparou? Sim. Aquilo ali eu ficava intrigado quando eu olhava. Daí eu li um livro e ele falou o seguinte, não fale para ninguém, porque se você falar, alguém vai fazer com que a tua fé fique abalada, né? É tipo assim, não vai dar certo, Sim. ou não sei o quê, né? Aí você fica com a fé, mas sabe que aquilo ali fez sentido para mim, né? Muitas vezes você deixa o milagre acontecer, que a coisa vai, né? Exatamente. Olha só que interessante. E aí, caminhando essa tua passagem ali, começou a aumentar, né? E aí, como é que foi o processo? E aí foram aumentando as empresas, as demandas, né? E eu já contratei um funcionário que até então trabalhava sozinha. E aí contratei outro. E as coisas foram acontecendo, né? Me formei, eu era técnica em contabilidade, fiz a graduação, aí fiz a pós-graduação, o MBA, né? Entrei num curso de Direito. Olha só. Fiz um bom período do curso, não fiz a conclusão, porque neste momento, isso em 2009, mais ou menos, eu fui chamada para dar aula na FAI, que é uma 2009, faculdade de economia, sim. né? 2009. Aqui, exatamente. E aí eu optei, eu falei, bom, ou eu fico na faculdade de Direito, qual eu sou aluna, estou pagando e tem todo o meu tempo ali,
ou eu tranco e vou me especializar ainda mais na minha área, que é a contabilidade, custos e finanças. Você conheceu a Vanessa Chical ou não? Lá no FAI? Não, acho que ela é antes até, né? Ela fazia, né? Então, em 2009 você já foi na FAI. Sabe que eu estudei lá na FAI? É mesmo? Eu sou formando de 88. Olha que bacana, é uma excelente faculdade. Exatamente. Né? Que legal, que Muito legal. bom. E aí começou nessa parte, depois continuando na Intec firme. Exatamente. Dentro desses 25 anos na Intec, eu atuo muito forte com a contabilidade tradicional, que é a parte de planejamento tributário, folha de pagamento, análise de balanços, né? Abertura e encerramento de empresas, a contabilidade tradicional, né? Mas também com mentoria financeira. Olha, pessoal, olha só que interessante. Então, a Intec, além de fazer a contabilidade tradicional, ela faz a mentoria financeira, porque muitas vezes o empresário precisa disso, né? Precisa muito, Frank, muito. Porque muitas vezes o pequeno e médio empresário, ele abre a empresa por amor, né? E porque ele domina a função dele, né? Mas ele não domina o negócio como um todo. Então, ele conhece pouco de marketing, nada de finanças e muito do negócio dele. E olha só que interessante, porque existe a diferença, né? O empreendedor, que é aquele que risca, mas ele tem que se amadurecer para virar um empresário, né? Exato. Não é isso? É mais ou menos isso que você está comentando, né? Disciplina e controles, né? Tem que ter, tá? Precisa ter um controle de fluxo de caixa, um controle de estoque, né? Um custo do seu produto ou do seu serviço, né? Então, a mentoria financeira, ela vem para alinhar isso, né? Deixar o empresário apto a exercer, né? A gestão sobre esses 3 pilares. Ou seja, o que você está dizendo é que a contabilidade não é só para levantar quanto que esse imposto que você tem que pagar, né? Ele tem muito mais. A contabilidade em si é a última linha da gestão de qualquer empresa. Para que a contabilidade aconteça, a empresa tem que acontecer, né? Ela tem que investir, ela tem que existir, ela tem que contratar, ela tem que comprar, ela tem que vender, ela tem que prestar o serviço. Isso a contabilidade registra. Mas para que esse resultado seja efetivo, precisa de uma junção entre finanças, marketing e a gestão operacional. E tem aquela questão, por exemplo, o empreendedor quando começa, ele basicamente começa a fazer as decisões baseadas no fluxo de caixa, né? Sim. Né? Porque existe fluxo de caixa. Pô, tem dinheiro, não tem dinheiro, custa. Mas a contabilidade, porque mudar a chave que você tem que fazer também a questão do DRE a competência, né? Exatamente. Né? Faturou, beleza, mas o faturamento é uma coisa, né? Fluxo de caixa é outra. Você tem que ter o planejamento do teu negócio, você precisa ter a visão dele, né? O fluxo de caixa é o dia a dia. É o dia a dia, é o dia a dia, é o café com leite, né? Exatamente. Agora, você fazer uma análise de quanto você precisa faturar o mês que vem para pagar o teu custo, né? Essa semana eu estava conversando com um empresário que ele estava bem perdido, né? Ele falou, puxa, Eunice, eu vim para você me ajudar porque eu não sou da gestão, eu sou da operação, meu sócio saiu, eu fiquei, né, com a empresa como um todo, eu não sei nada. Eu falei, ok, então o que você precisa? Primeira coisa, controle financeiro. Qual é o teu custo de vida? Meu custo de vida é 20 mil reais, 25 mil reais. Ok. Então, você necessita de um prolabore, não é nem lucros, né? É um prolabore fixo mensal de 20, 25 mil. Quanto a tua empresa precisa faturar para gerar isso, né? Para que gere limpo isso e ela ainda tenha lastro para poder fazer os reinvestimentos dela, né? Então, é uma visão um pouco mais profunda que a contabilidade proporciona, né? Porque a gestão integrada com conhecimento contábil é enriquecedor. É enriquecedor. E aí você sabe qual a decisão fazer. Muitas vezes porque todo dia tem decisão, né? Todo dia compra ou não compra, espera um pouquinho, investe ou não investe, né? Eu vejo empresários, por exemplo, investindo milhões em estoque com dinheiro oneroso de banco, né? Então, por mais que você pense, não, mas ok, vale a pena, tudo bem. Quanto você vai pagar de juro para o banco e quanto você vai conseguir colocar realmente
de margem nesse produto. Realmente, porque pode ser muito ilusório isso, né? Eu pago 10% para o banco, mas cobro 40%. Mas qual que é o teu custo operacional disso? Aonde você vai pegar essas informações? E aí tem a questão contábil, não é só o fluxo de caixa, né, que você está falando. Exatamente. Agora, olha só que interessante, porque no começo, quando uma pessoa não tem uma noção de controle, né? Vamos lá, ele acaba misturando pessoa física com pessoa jurídica. Não acontece muito isso? Eu sei que tá. Como é que é isso aí? Acontece muito. Pequena e média empresa. De cada 10, de cada 10, quanto? 11? De cada 10 hoje acontece isso. Do pequeno empresário. Do pequeno empresário, sim, olha só. E aí ele poder. Você nunca misturou? Não, a gente não. Não, aí eu vou Lá dizer, no começo? Não, no começo a gente tinha um fluxo de caixa separado, mas a gente. Não é fácil, mas a gente. Não é, né? Não é fácil. Não, mistura um pouquinho. Um pouquinho mistura. Mistura. Depois você vai pegando o ritmo da coisa. Exatamente, né? Mas que interessante nessa parte, né? E aí, então, foi avançando e hoje trabalha esse foco, né? Nessa parte. Exatamente. Hoje, a Intec tem um sistema desenvolvido de uma forma que ela fornece soluções para o empreendedor, né? Então, hoje nós conseguimos receber o empreendedor numa incubadora dentro do próprio escritório, através da CWE Cowork. Que é justamente que a gente vamos comentar um pouquinho, né? Então, qual é o objetivo? A empresa precisa de espaço, de conhecimento, de legalização e de apoio. De apoio. Né? Então, isso nós conseguimos fornecer. Olha só. Então a justamente é um coworking do anexo, né? Que você tem espaços lá para o empresariado fazer circular. Exatamente. Até ontem, por exemplo, nós estamos aqui no nosso núcleo, uma vez por mês a gente junta todos os embaixadores para poder fazer o que a gente chama de Eduque aqui, né? Sim. E o de ontem foi na Intec, foi muito bacana. Ela fez um tour bacana para conhecer, o pessoal adorou. Muito bacana, né, nessa parte, né? Exato. E nesse me diga uma coisa, nessa questão, porque a gente se conhece de outros carnavais, como diz assim, né? De outros grupos de network. O que no caso aqui, te chamou a atenção, né? Que você tomou a decisão de entrar como embaixador aqui no Brasil do Bem? O que me levou a entrar no Brasil do Bem foram os pilares. Fé, família e negócios, tá? Porque são os 3 pilares mais importantes da minha vida, né? E também o desenvolvimento, Frank, pessoal e profissional, né? Eu venho da área pedagógica, eu venho da área do ensino, né? É uma área que eu gosto muito, eu sou uma estudiosa. Né? Então, eu gosto do desenvolvimento humano, eu gosto do desenvolvimento empresarial. E eu vi dentro do Brasil do Bem uma mentoria, aonde o empresário não fica só num grupo de network gerando negócio, porque muitas vezes ele não se desenvolve. Cabeça, né, de empresário. E naturalmente a empresa não vai para frente. Porque a empresa só vai para frente se o sócio, se o gestor, se o administrador se desenvolver, se ele for para frente. Olha só. Né? E para isso, o que a gente precisa? Estudar. Exatamente. Então é o momento, né? É o momento que tem da Biblioteca do Sucesso, né? Que tem dos livros do Carlos Luiza, a questão dos 30 anos em um ano, né? Separado, né? Então é uma dinâmica diferente, né? Exatamente. Ontem eu recebi todos os livros, né? Gratidão. Muito bom. Vai gostar. Né? Então, eu vou me programar para que nesses próximos 12 meses eu consiga ler todos eles, estudar todos eles e, junto com o grupo, ter um desenvolvimento ainda melhor. Então, para você, fez sentido essa parte, né? Fez total sentido. E é bacana, porque junto com o cowork ajuda bastante, né? É uma mistura, como é que diz, de fluxo de empresários, né? E tem lá a reunião do Brasil do Bem lá, né? Que vai avançando, exatamente. Né? E aos poucos vai, como é que chama? Vai entrando um, vai entrando o outro, né? Exatamente, é uma união de forças, né? Nós vamos mais longes, né? Mais longe se nós estivermos juntos, né? Então, acho que é por aí. E como é que você vê seu futuro agora, falando um pouquinho do ambiente externo, né? Sim. Dessa parte de mudança que está ocorrendo na parte de... Eu vou entrar um pouco na parte técnica, mas é mais para ter uma visão macro, né? Sim. Dessa questão da reforma tributária. Porque isso afeta muitas empresas e na parte contábil, né? Na parte de contabilidade. Qual é a tua visão, assim, nisso?
Olha, Frank, pelo que eu estou estudando sobre o novo planejamento tributário, ele vai impactar não só empresas, mas pessoas, patrimônios, né? Porque o que é uma empresa hoje? Uma junção de patrimônios para aquele negócio, né? Mas as famílias também têm o seu patrimônio. Tá? E esse planejamento, essa reforma tributária, ela vai impactar também nas famílias, tá? Então, é o momento da gente pensar qual é o meu patrimônio pessoal, qual é o patrimônio da minha família, o que a gente vai fazer com esse patrimônio e como eu blindo isso, tá? E aí a gente entra num outro planejamento, que é o planejamento tributário. Exatamente. Com a formação ou o cancelamento, a rescisão, a anulação de algumas empresas, porque dependendo da atividade, a oneração dela será tão grande que não vai valer a pena, tá? Então, a gente tem que estudar muito cada caso. Cada caso, né? E a própria função do contador pode ter uma mudança, né? Como é que você vê isso? Essencial, porque a ideia é ter um imposto mais fácil de você como é que chama? Calcular. O contador tem que ser mais uma visão mais estratégica. E você vê essa visão? Eu vejo, sim, é uma transição, né? A contabilidade ela já está nesse processo há alguns anos, né? E agora mais intensificado, tá? Então, o contador precisa ter uma visão macro, né? Ele tem que ter uma visão macro, ele não pode mais olhar só para o débito, para o crédito. Ele tem que olhar o que está acontecendo no mundo, né? Exatamente. Não é só aqui. Não é só aqui. Não é só aqui. Essa coisa de imposto único tem vários países já implementado. Sim, exatamente. E hoje, que a gente está tão acostumado com esse negócio, local, né? Com o local, que você não enxerga o lado, né, da coisa, né? Exatamente. Então, é um momento de transição, um momento que há necessidade dessa abertura global, né? E também de que os empresários olhem não só para o seu negócio, mas para si, para o seu investimento e o que você vai fazer com o que você tem hoje, né? Que interessante, né, esse processo, né? E isso é uma coisa que você tem que estar sempre atualizando, né? Sim. A gente sempre fala, né, pessoal? Qualquer profissão que você tem que atualizar, ou através de leitura, ou através de palestras, ou através de algum seminário. Porque se você... E outra coisa que é interessante, o Clube de Negócios do Brasil do Bem permite a você abrir um pouco mais a cabeça, né? Sim. Né? Se você vai lá na reunião com copo vazio, como diz, né? Vai com copo vazio, você sai lá com o copo cheio. Sim, com certeza. Né? Com certeza. É uma troca fantástica. É impressionante, né? E a gente sempre... Toda reunião é diferente, né? Sim. Não é aquele... né? Tudo é diferente. Você não sabe o que vai acontecer no final, né? E nem precisa saber, né? A coisa vai acontecendo assim que é interessante, né? Legal. E como é que está, assim, essa parte do que você vê do escritório e do cowork? Qual é o futuro que você vê nessa parte do cowork que você está estruturando? Que ficou bonito, hein? Olha, gostei daquele piso, você tirou todo o carpê, né? Fez aquela parte dos tacos. Eu acho muito bonita a madeira, sabe? Depois você faz aquela como é que chama? Escova, não, como é que é? Lixa bem, né? Coloca ali o polimento, fica uma coisa diferente, né? Ali foi uma grande surpresa, porque eu comprei aqueles conjuntos de um advogado que já estava aposentado há pelo menos 30 anos. Como é que pode 30 anos? E os escritórios fechados há muitos anos. Muitos, né? Carpete em cima. E eu falei, puxa, é impossível hoje viver com um carpete, né? No escritório, então não faz sentido. E aí, com a arquiteta, nós puxamos um pouquinho para ver o que tinha embaixo e nos deparamos com todo um piso extraordinário de madeira, né? Olha, só que super agradável. Foi bem legal. Aí eu falei, não vou tirar isso aqui não, né? Até para preservar, né? E aí nós lixamos, foram... Olha, 4 ou 5 meses de reforma, né? Eu tive que tirar toda a minha equipe do escritório, fui para um coworking para poder, né? Para poder arrumar, ampliar, reformar. E hoje eu digo para você, eu saí do escritório para vir para cá,
A minha equipe estava na sexta-feira da pipoca, A pipoca. tomando coca, comendo pipoca, no momento de descontração, de integração. Então, é muito legal de ver isso, sabe? Quando a gente consegue olhar para cada um deles como realmente eles são, você consegue fazer com que o ambiente os acolha de uma forma gostosa, gratificante. Sim. Então, tem sido muito Porque bacana. isso é interessante, porque aí você formou uma cultura, né, específica, né? Porque você vê outras empresas de contabilidade, as pessoas não estão contentes, né? Estão lá tão estressadas assim, que vai e depois não vai e volta, né? Lá é um ambiente que a gente percebe que tem uma coisa diferente lá. Ai, que bom, obrigada. É mais leve, né? É mais leve. Dá para caminhar leve também, né, na contabilidade, né? Dá. Eu amo o que eu faço, Frank. Amo o que eu faço, né? Muitas vezes as pessoas falam, mas como, Eunice, como que você gosta de número? Falei, gente, número é só a última linha. Até você chegar no número, houveram ações, compras, admissões, houve todo um histórico. E isso tudo a gente representa através dos números. Né? Então, se você tem um número positivo, é porque você foi eficiente. Né? Se você tem um número deficitário, alguma coisa está acontecendo aí. Então, vamos analisar esses números para ver o que eles nos dizem. E eles dizem realmente aonde a gente está indo. Né? Então, Legal. E Eunice, além dos números, o que você mais gosta de fazer também? Tem um hobby, tem uma coisa assim, coleção de sebo, caminhada? olha, Frank, apesar de ter essa carinha de contadora, eu sou motociclista. Motociclista, olha só, hein, olha Eu só. sou motociclista, sou. Olha só, e aí você vai Eu sempre que eu posso, né, que eu tenho oportunidade, sim, eu viajo, pego a minha moto, jaqueta de couro. Olha só, essa precisa. Aí eu disse com jaqueta de couro e na moto? É isso aí. Negócio... Tem a minha moto, meu marido tem a moto dele. Ah, vocês vão, cada um vai com Cada um vai com a sua. Olha só. E é o orgulho dele, né? Você tem que tirar uma foto e compartilhar. Com Esse lado aí da Eunice eu não certeza. conhecia. Que bacana. E vocês já fizeram assim, viagens diferentes, assim? Como é que é assim? Sim, algumas. Eu ainda não fiz nenhuma viagem fora, porque as minhas filhas são pequenas. Pequenas, exatamente. Mas sim, viagens por aqui, Serra do Rio do Rastro, Ah, Serra da Macaca, Serra da Macaca, né, para olha. São Paulo, né? Olha ali só, a a estrada- Serra do Rio Gás deve ser bonito de moto. É nesse- fantástico, é emocionante. É né? verdade, olha Muito só. legal. E desde quando que você virou motoqueira aí, Ana? Olha, Frank, desde que eu tenho escritório, eu tenho moto. Né? Porque eu tinha, na época, eu já tinha moto para o escritório. Né? Então, eu tinha ali uma CG, que levava malote, ia no cliente, voltava e tal, né? Isso lá atrás, já. Lá atrás. Eu fico imaginando já, a Eunice na moto. Né? É isso mesmo. E aí, depois, eu comprei uma moto para viagem, para estrada, né? Mais confortável e tal. E aí, comecei a viajar. Olha. Aí, as minhas filhas nasceram, eu dei um tempo. Né? Falei, não, aí, tanto que vendi a moto, falei, agora vou ser mãe. Mas eu queria uma moto. Exatamente. E aí, há pouco tempo atrás, aí, uns 4 anos, talvez, eu voltei. Falei, agora elas já estão maiores, né? Eu já posso dar uma voltei voltinha. agora para Ai, que ficar. delícia. Então, sim, a gente Qual é a viaja. sensação que você tem quando você faz... Ah, é uma delícia. É uma delícia. Para mim, é uma meditação. Meditação. É uma meditação. Quando eu pego uma estrada, né? E é interessante que normalmente a gente viaja em grupo. Sim, né? geralmente... E eu sempre tô ali pelo meio. Então, eu tenho alguém que me guia e o meu marido que me protege. Então, não tem como dar errado, entende? Eu tô numa máquina que eu domino, vou numa velocidade bacana. Sem muito excesso, né? Porque é para curtir, né? Não é para fazer loucura, né? Não. Então, é muito gostoso. Agora, vamos lá. Teve alguma viagem que deu algum perrengue, assim, que você nunca vai esquecer? Olha, perrengue em viagem, não. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Legal, vamos lá. Quando eu peguei a minha moto de estradeira ali mesmo, né? Eu morava num apartamento que a garagem era abaixo do nível da rua. Tá. Numa rápida. Uma rápida. E aí, meu marido falou, vamos sexta-feira à noite, vamos dar uma volta e tal. Eu falei, vamos embora. Ele arrancou a moto dele, né? E foi embora.
E eu olhei aquela rampa, falei, ai, senhor, e agora? Falei, bom... Porque é pesada a moto, É né? pesada, e na rampa e tal, e era uma rápida, não tinha como parar, não tinha como dar errado, né? E tinha um vizinho que o namorado da filha dele tinha um carro batido que ficava estacionado lá do outro lado da rua, na frente do prédio. Batido. E ok. E eu lá atrás, meu marido saiu, e eu falei, bom, eu vou ter que ir. Acelerei e fui. Quando eu fui, eu não virei, eu fui direto no carro. E aí fiquei na moto, vai, não vai, vai, não vai. O teu marido já estava onde? Cadê a Eunice? Já estava lá no restaurante, já, né? E aí veio o motoboy, eu fiquei naquela do cai, não cai, né? Uhum. E veio o motoboy pela contramão, pela calçada e tal, me olhou. O que aconteceu? Eu falei, não, né? Saí daqui, dele olhou... Ele pensou que eu tinha amassado aquele carro, né? Ele olhou, tirou a moto da minha moto do lugar, falou, então, beleza, eu não vi nada, tá? Falei, tá ok, beleza. E aí fomos, então essa é ótima. Essa é ótima, legal. Mas olha só, Berenice, muito bacana aqui estar hoje com você. E me diga uma coisa, se o pessoal que está ouvindo essa história, não só da moto, mas do todo o processo, né? Olha, você que é empresário e tem moto, já pode ter uma conexão aqui na hora que for conversar com a Eunice. E se você gostou, como é que a pessoa pode encontrar você? Tem algum telefone, algum site? Claro, tem o site da Intec, é www.intecprdeparaná.com.br e o meu celular, que é o 41-991-420812. Legal, Eunice. Olha, muito obrigado pela atenção que a gente está disponível para me conversar, né? E a pessoa que está ouvindo aqui, ó, não esqueça, tá? Sempre nós temos vários, podcasts de empresários do Brasil do Bem, os nossos embaixadores, né? E fique atento aí no nosso YouTube, que é o www.brasildobem.com.br, ou se não do YouTube, que é o Brasil do Bem CWB. Então não esqueça, tem muitas histórias bacanas aqui, divertidas, que nem essa da moto, né, Eunice, tá? Um abraço, pessoal. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau.